Olá, esse é o primeiro de uma série de vídeos sobre o Capital no século XXI, o livro do Thomas Piketty, que acaba de ser lançado pela Intrínseca e que eu tive o grande prazer de traduzir. Como muitos de vocês já sabem, esse é um livro que fez um sucesso extraordinário no mundo e uma coisa bastante inédita na realidade para um livro de economia, fazer tanto sucesso assim, ter tantos artigos publicados a respeito do livro, tantas resenhas em jornais importantes, enfim, ter gerado um alvoroço tão grande nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, num livro que trata, em princípio, de um tema que parece árido à primeira vista, né? A distribuição da renda e a desigualdade. Por que um livro de economia que trata de distribuição de renda e de desigualdade foi capaz de ter tanto sucesso quanto teve nesses últimos meses, nesse último ano? Bom, tem fundamentalmente duas explicações para isso. A primeira é que o tema em si, o tema da desigualdade, o tema da distribuição, é um tema muito presente na vida das pessoas. A gente no Brasil sabe disso muito bem. A questão da desigualdade é uma questão muito presente na nossa vida, é uma das principais discussões no país, uma das principais discussões de política econômica, uma das principais discussões de política do governo. Para nós, portanto, é um tema muito próximo à nossa realidade, mas por que isso também é um tema tão próximo à realidade de países que a gente acha, ou que a gente tem a ideia de serem países ricos, né? Países em que talvez esses temas não tenham tanta importância? Em 2008, como todos vocês se lembram, houve uma crise financeira no mundo, uma crise financeira que afetou diversos países de uma forma muito brutal, e a crise trouxe à tona um problema que já existia, mas que ficou muito visível depois da crise, que era exatamente um problema de aumento da desigualdade nos países ricos. Então, o tema da desigualdade é um tema que permeia todos os países no mundo, não só países de renda média ou países mais pobres, mas também países ricos, países como os Estados Unidos, países como os países da Europa e da zona do euro. Então, é um tema que ganhou uma relevância muito grande nas discussões mundo afora e que o timing do lançamento do livro do Piketty veio exatamente nesse momento em que todo mundo reconheceu o problema da desigualdade como sendo um dos principais problemas do mundo e o que levou muitas pessoas a pensar em o que fazer para combater a desigualdade, o que fazer para combater o aumento da desigualdade no mundo. Mas um outro aspecto muito importante desse livro e que explica boa parte do sucesso, talvez tanto quanto ou mais, se a gente for comparar com a questão do tema propriamente, né, da desigualdade, é a maneira como esse livro é escrito, a forma como ele trata desse tema, e é um tema que é desenvolvido no livro de uma forma extremamente acessível e de uma forma até, eu diria, bastante gostosa de ler. Um tema difícil, tratado de uma forma boa, de uma forma muito prazerosa de se ler. Por quê? Porque o Piketty, ele parte das pesquisas todas que ele fez para chegar às conclusões que ele chega, e na nossa sequência de vídeos eu vou tentar explicar um pouco quais são as principais conclusões a que ele chega, por que algumas foram mais polêmicas, por que outras foram menos, mas a forma como ele trata o tema, primeiro, ele tem todo um panorama, um contexto histórico extremamente interessante que remonta ao século XVIII, remonta ao século XIX e traça um panorama da história mundial e da história econômica mundial extremamente interessante para qualquer leitor interessado em história. Então, por princípio, o livro é uma narrativa, é uma grande narrativa, um grande romance, se a gente quiser pensar assim, sobre o tema da desigualdade. Não à toa, o Piketty cita como exemplos de alguns dos pontos que ele faz e de alguns dos temas que ele trata, a literatura, e em particular a literatura do século XIX. Por que a literatura do século XIX?
Duas razões fundamentais. Primeiro, que o século XIX foi, e principalmente a segunda metade do século XIX, foi a época áurea do realismo na literatura. Então, se a gente pegar aí os exemplos de Émile Zola, de Honoré de Balzac na França, Jane Austen, que é um pouquinho antes, mais para o início do século XIX do que para o meio e para o fim, mas Jane Austen na Inglaterra, o próprio Charles Dickens, a obra de Dickens, todos esses autores tentaram retratar a realidade de suas épocas. Foram autores que não só contavam histórias, e histórias extremamente interessantes, mas foram também autores que tiveram o cuidado de narrar essas histórias dentro do contexto de suas épocas. E o contexto da época era um contexto em que a desigualdade era muito evidente. Como a gente vê, por exemplo, na obra de Jane Austen, você tem sempre uma classe muito favorecida, os grandes proprietários de terra, os grandes rentistas, e por outro lado uma classe trabalhadora que vive muito próxima da miséria como a miséria retratada nos Miseráveis de Victor Hugo. Um exemplo outro é o livro o Oliver Twist de Dickens, que trata exatamente da questão da miséria industrial que existia na Inglaterra, no período em que a Inglaterra passava pela Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, que a gente imagina ter sido um período que gerou grande riqueza, que gerou grandes fortunas, que gerou uma situação inédita de produtividade e de crescimento para a Inglaterra, foi também um período extremamente difícil para certos segmentos da sociedade, porque essa riqueza não se traduziu em aumento de salários para boa parte da população, essa geração de riqueza não se traduziu ou não foi distribuída para certos segmentos da população. Então, a miséria da classe operária industrial é um tema presente em Dickens, é um tema presente em Zola, é um tema presente em Balzac, e não é um tema presente em Jane Austen, que é um pouco anterior a isso. Porém, em Jane Austen, a gente vê também claramente essa discussão das diferentes classes sociais e como era difícil você transitar de uma classe social para outra. Como era difícil um trabalhador que simplesmente vivia da renda do seu trabalho, como era difícil esse trabalhador, ou praticamente impossível, que esse trabalhador se tornasse um rentista ou um grande proprietário de terras. Então, esse contexto que tem muito pano de fundo do século XIX, o que o Piketty traz à tona é que esse é um contexto que, na realidade, não está tão no passado assim. Se a gente olhar hoje para as economias ao redor do mundo, inclusive as economias mais ricas, como os Estados Unidos, existe também esse tipo de divergência. Existe também uma classe extremamente rica, uma classe que representa aí pouco mais, talvez, de 1% da população total do país e que, no fim das contas, abocanha uma grande parte da renda e da riqueza criada no país. No caso aqui, a gente está falando dos Estados Unidos. Então, esse tipo de divergência, esse tipo de dilema está tão presente hoje, no século XXI, quanto esteve no século XIX. E para dar o pano de fundo para os problemas que levam a isso e por que isso ainda acontece no século XXI, comparavelmente a como acontecia no século XIX, o Piketty traz uma leitura muito boa sobre a história econômica, sobre o pensamento econômico, como que o pensamento econômico evoluiu em diversos autores, voltando a Davi Ricardo, voltando a Thomas Malthus, voltando a Marx, que foram grandes pensadores na economia, pensadores de suas épocas, é verdade, então muitas das coisas que escreveram evidentemente não valem para os dias de hoje. No entanto, o que muitos desses autores disseram, algumas das coisas que esses autores disseram, ainda são relevantes nos dias de hoje e a gente tem que pensar nesse tema da desigualdade como um tema quase que atemporal, porque ele permeia a história econômica ao longo desses últimos, pelo menos ao longo desses últimos 3 séculos, que é o que está muito bem documentado no livro do Piketty. No caso do Brasil, embora o Brasil não seja
diretamente tratado no livro do Piketty, até por falta de dados, né? Nós não temos no Brasil dados que remontem tanto no tempo assim para que a gente possa fazer esse tipo de análise tão minuciosa e detalhada quanto o Piketty faz no livro dele. O livro fala para nós de uma forma muito direta também, porque, como eu dizia, o tema da desigualdade é um tema muito presente na nossa vida, é um tema que a gente sabe, nos últimos anos, a desigualdade, ao que parece, diminuiu muito no Brasil. A gente passou aí por um processo de mobilidade social realmente surpreendente por uma série de fatores, e eu não vou entrar aqui nos pormenores disso, mas o fato é que isso aconteceu no país e, no entanto, a gente ainda tem muita pobreza, muita miséria, muitos problemas a resolver que nos deixam aí comparáveis aos países mais pobres do mundo. Então, o Brasil ainda é um país que tem, de um lado, um aspecto de economia desenvolvida, um aspecto de economia rica, e de outro, um aspecto de economia extremamente subdesenvolvida, um aspecto de economia ainda muito pobre. A gente tem essas duas realidades dentro do nosso país. Não à toa, muitos de vocês devem ter visto uma notícia recente, notícia que saiu aí nos últimos dias nos jornais, a respeito de um estudo do IPEA que fala exatamente da questão da miséria e de como a miséria caiu ao longo dos últimos anos, mas na realidade agora estabilizou e voltou até a subir um pouco. Então, esses são dilemas que estão muito presentes ainda na nossa realidade brasileira e, portanto, a leitura desse livro, embora o livro não trate diretamente do Brasil, é uma leitura muito relevante e muito importante para nós, brasileiros e brasileiras, que queremos entender um pouco mais quais são os grandes temas do mundo e, em particular, como esses grandes temas se refletem na nossa realidade.